TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo aqui no plenário, onde vai começar já já a audiência pública, que será debatido o projeto de lei complementar que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e também irregulares. A comissão é presidida pelo vereador Zé Carlos, do PSB. Fique com a gente. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar o secretário Santoro para compor a mesa, a diretora Sônia Barrenha, Fernanda Vilaça, assessora especial da Secretaria de Planejamento, Rodrigo Barbucci, assessor técnico da Secretaria de Planejamento. Convidar o vereador, também membro da comissão, o vereador Jorge Schneider. João Verde, eu gostaria que você também participasse aqui da mesa, João. Por favor, preencha a fichinha do João para mim aí. Quero, já de antemão, agradecer a presença do vereador líder do governo, vereador Luiz Carlos Rossini, a presença aqui do vereador que faz parte da mesa, Jorge Schneider, que é membro da Comissão de Política Urbana dessa casa. Ô, João, beleza. À vontade. Eu estou esperando um papelzinho chegar aqui. João Verde é presidente do CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. É isso? Está aí? O João Verde? Ok, obrigado. Obrigado. Bom, iniciando aqui essa audiência pública, a presente audiência pública é realizada pela Comissão de Política Urbana, conforme preconiza a Lei Orgânica do Município em seu artigo 35, inciso 4º, a Comissão de Política Urbana é composta pelos seguintes vereadores: Gilberto Vermelho, Carlão do PT, Jorge Schneider, Fernando Mendes, e por esse vereador, presidente da comissão que preside essa audiência. Essa audiência pública foi datada e foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 14 de 8 de 2019, às folhas 43. Essa audiência é para debater o PLC 26/2019, processo 229738, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares, na forma que especifique da outras providências. Também foi publicada, vamos debater também, as emendas de folha 73, 96, 160, 172 e 173. O projeto de lei dá oportunidade, esse projeto de lei dá oportunidade aos proprietários de regularizarem suas edificações clandestinas ou irregulares, a obterem o CCO, Certificado de Conclusão de Obras, e providenciar a averbação de sua construção junto ao cartório de registro de imóvel, podendo vender o seu imóvel sem entradas, livre de desembaraço para obter financiamento, entre tantas outras coisas. Outro aspecto relevante é que, com a regularização desses imóveis, permitirá que inúmeras atividades econômicas deixem a condição da informalidade e obtenham o alvará de funcionamento. Essa audiência pública está sendo transmitida e gravada pela TV Câmara. A mesa já está composta. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, aos funcionários da casa, aos telespectadores que nos assistem e a todos que estão aqui no plenário. E eu queria, essa audiência, nós temos um prazo das 14 às 16 horas. Nós temos que pôr alguma regra, porque normalmente, e de repente, chega pessoas que não estão no início da audiência e depois quer ter uma hora para querer discutir
o projeto em detrimento de algumas pessoas que já estão aqui. Então, eu vou dar... Quantos minutos? Você acha que você expõe o projeto? Vou ter que expor na lousa. Você tem na lousa aí? Você tem na Tem. eletrônica? Vocês têm? Tem. Quer que leia, explicando? Eu não tenho aqui. Vocês têm? Vocês não têm aí para passar? Cadê o... Henri, por favor. Então, mas nós tínhamos que estar passando no portal da Câmara. Tem como elas pegar pelo portal da Câmara para ir passando detalhado esse negócio? Está no site? Então, vê rapidinho. Nós estamos vendo aqui porque, infelizmente, a gente, por falha nossa, né, de comunicação, para estar apresentando isso no telão, nós vamos tentar ver se a gente consegue, através do site da Câmara, para que a Prefeitura vai detalhando. Então, vamos só aguardar um pouquinho, nós estamos vendo essa possibilidade, senão nós vamos discutindo o projeto na íntegra. Ok? Quanto tempo vocês acham que fez a explanação do projeto? 20 minutos é suficiente? Não, 20 minutos, mas o presidente aqui. Quero também agradecer a presença do Renato Boscolo Filho, chefe de gabinete da mesa diretora aqui da casa. Tá, ok. Bom, nós vamos, enquanto o pessoal acerta ali, nós vamos colocar algumas regrinhas aqui para estabelecer como é que vai transcorrer a audiência pública. Eu, num primeiro momento, a Prefeitura, através do Santoro e os assessores aqui, diretora Sônia, vai ter 20 minutos para explicar, para detalhar o projeto que está sendo parte dessa audiência pública. Nós vamos dar 5 minutos para quem quiser se manifestar, ali naquele microfone. Depois eles responderão. E os vereadores também, 5 minutos para fazer pergunta, eu acho que está bom. Primeiro os vereadores, depois nós passamos para o público, ok? Dessa maneira, acho que fica melhor. Então, eu acho que o Santoro já poderia ir falando. Eu acho que o Santoro já vai falando, fazendo uma explanação desse projeto, e depois, conforme, se a gente conseguir passar no telão, fica melhor. Senão, nós vamos tocando, sendo detalhado aqui o projeto através dos microfones mesmo. Santoro, por favor. Presidente, caro vereador Zé Carlos, presidente também da Comissão de Política Urbana, vereador Jorge Schneider, vice-presidente, João Verde, querido presidente do CMDU, os meus amigos e colegas aqui da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, e Luiz Carlos Rossini, liderança e vereador presente, a vocês que estão aqui à disposição para entendimento dessa legislação. Primeiro, um pouquinho do espírito da lei. O intuito, enfim, aguardamos pela emissão dessa legislação enquanto não se aprovava o plano. Não teria muito sentido andarmos com uma lei, né, de regularização numa nomenclatura de legislação que já julgávamos ultrapassada, e todos acho que estavam, ou pelo menos a maioria, participando fortemente das modificações do plano diretor com as leis de uso e ocupação. Então, não tinha sentido, por isso que ela demora. Eu sei que houve um pedido sempre intenso por parte da população com relação à legalização e regularização, mas não havia outra maneira a não ser aguardar realmente a publicação do plano diretor, que está aí agora a todo vapor, né, reconhecido como plenamente legal. Então, aqui o projeto de lei diz o seguinte, alguns pontos, vou ler todos para vocês, para não deixar a informação. Ali já temos? Já temos. Bom, então a Câmara Municipal aprovou e o prefeito
envia aqui na Câmara as edificações, o que é o primeiro artigo. As edificações implantadas de forma clandestina e irregular poderão ser regularizadas pelo município, observados os critérios estabelecidos em lei complementar. Meninas e Rodrigo, precisar, complemente, explicação, qualquer coisa. Das disposições preliminares. Para efeitos dessa lei complementar, serão adotadas as seguintes definições: o que é obra clandestina e o que é obra irregular, né? Clandestina como a construção executada sem aprovação dos entes públicos, e a irregular em desacordo com a lei edilícia. E, às vezes, nós temos a superposição disso, né? Eu construí no recuo e não avisei a prefeitura. Eu estou clandestino e irregular. Tá? Edificação passiva de regularização são aquelas que estejam aí com a cobertura de paredes executadas na data da publicação dessa lei complementar e que atendam os demais pré-requisitos, né? Então, isso aqui não vai valer para quem está iniciando um processo agora irregular, vai valer se ele já tiver a obra nessas condições, e isso cabe vistoria por parte da Secretaria, se houver dúvida. As disposições dessa lei complementar não se aplicam às construções clandestinas que foram erigidas com observância dos parâmetros construtivos e urbanísticos previstos em lei, cuja regularização feita nos termos da 09. Estamos dizendo o seguinte: essa lei não regulamenta obra clandestina, tá? Quem regulamenta aqui é a 09/2003, tá bem? É isso que se quer dizer aqui. É previsto e a 09 está válida. As disposições dessa lei complementar não se aplicam às edificações dirigidas nos núcleos de interesse social que poderão ser regularizadas nos termos da Lei 2018 do Plano Diretor, que é a regularização de núcleos urbanos. Artigo 3º. O município, após análise de seus órgãos competentes, poderá regularizar as construções clandestinas e irregulares, desde que atendidos os seguintes requisitos. Então, não é toda e qualquer irregularidade será passível de regularização. Primeiro, não estejam construídas sobre logradouros ou terrenos públicos de faixa destinada às diretrizes viárias, com tipologia de ocupação compatível com o zonamento urbano ou com a condição de ocupação e uso dos termos da legislação. Então, eu tenho que estar, esta obra irregular tem que estar no zonamento que aquela atividade permite. Caso contrário, não é passível de regularização. Não estejam localizadas em áreas não edificáveis, incidentes ao longo de faixas de drenagem de águas pluviais, galerias, canalizações, de domínio de linhas de transmissão de alta tensão, rodovias, ferrovias e dutovias. Não estejam situadas em áreas de preservação ambiental, sob anuência de órgão federal, estadual, municipal. Pois não, Zé? Não pode continuar. Não estejam situadas em área de risco. Não será passível de irregularização, nos termos dessa lei complementar, o uso desconforme com a legislação vigente e o uso não classificado como tolerado. Então, os tolerados aqui fazem parte da regularização, os não tolerados não fazem. As infrações do disposto no artigo 55 do Código de Obras, Lei Complementar 9/2003, que eu me referi acima, ou normas posteriores, somente serão regularizadas. Então, quem está na 09/03, que é obra clandestina, mediante a declaração do interessado de que a abertura de janela e construção de eirado, terraços e varandas, que foi executada há mais de ano e um dia, de que não há processo judicial distribuídos nos termos. Então, mesmo na 09/03, se ele estiver infringindo aberturas e lateral que incomoda o vizinho e o vizinho reclama ou houver ação pendente nesse sentido, a 09/03 também não vai aplicar, salvo se ele conseguir um acordo ou ganho na justiça ou que o vizinho dê uma declaração de não incomodidade. Capítulo 2 das obras clandestinas. As construções clandestinas e irregulares passíveis de regularização nos termos desta lei complementar e que não se enquadram nos padrões urbanísticos e construtivos previstos na lei municipal vigente, poderão ser beneficiadas nos termos dessa lei complementar em relação a, então, aonde se aplica que tipo de irregularidade essa legislação nova vai atender. A afastamentos, recuos, pé direito, coeficiente de aproveitamento, altura da edificação, vagas de estacionamento e taxa de permeabilidade. Tem uma emenda aí Mas eu Sim. aviso na 7. Depois vamos falar de guia, né? Parágrafo único. Para os imóveis pertencentes ao subdistrito de Barão Geraldo e aqueles abrangidos pela Lei 7 de junho de 2001, 10.850, que cria a área de proteção ambiental APA, até a promulgação da legislação específica, poderão ser regularizadas, além do disposto no inciso do caput desse artigo, as irregularidades referentes ao excesso de porte e taxa de ocupação. O que significa isso? Essas duas legislações, elas estão válidas, não foram alteradas pelo novo plano diretor e nem pelas leis de uso, portanto, valem ainda
como limite de irregularidade. Poderão ser, então, entre as tipologias referente a porte, que não estava lá na lista anterior, e a taxa de ocupação. Por que o porte e a taxa de ocupação nessas duas legislações que não foram abandonadas, não foram canceladas, ainda prevê esse tipo de irregularidade. Tá? Alguma explicação? Tá bom? A regularização se dará mediante, capítulo 5, perdão, dos requisitos para a regularização. Artigo 5º. A regularização se dará mediante a comprovação da edificação passiva de regularização em estágio da obra, nos termos do inciso 3 do artigo 2º pela lei complementar, utilizando-se para tanto de uma consulta base cartográfica do município digital, elementos constantes protocolados administrativos, estamos dizendo aqui todo documento que vale para nós em termos de análise para verificar a inconsistência. Auto de vistoria de Corpo Bombeiro ou certificado de licença de Corpo Bombeiros, emitido até a data da promulgação da presente lei complementar para a área equivalente nas ocupações e usos pertinentes, fotos de Google Maps, Google Earth e Google Street View e similares, e outros documentos idôneos que comprovem as condições previstas no caput desse artigo. Né? Então, para a demonstração da regularidade, nós estamos pondo todos os mecanismos possíveis, né, que a gente imagine aqui, além de uma visita, se for necessária, né, ou relatório fotográfico, mas acho que com isso atende 99% das questões. Né? Capítulo 4 dos atos da regularização. Artigo 6º. Os interessados na regularização de edificações, nos termos dessa lei complementar, deverão requerê-la junto ao órgão competente do município, apresentando, além da documentação obrigatória estabelecida no decreto 18757/2015 ou legislação posterior, os seguintes documentos: comprovação da existência da edificação nos termos do artigo 5º, comprovado lá por foto, por Google ou por corpo de bombeiro, coisa que vai, tá? Requerimento próprio, que já existe aqui o anexo, cópia de documentos de propriedade ou posse do imóvel, declaração de anuência do proprietário ou possuidor, quando não for ele o requerente. Tá? A Sônia me avisa aqui que esses modelos já estão no site também. Parágrafo 1º. No caso de edificação que for objeto de estudo de impacto de vizinhança, enquadradas no artigo 169 da Lei Complementar 208/2018, ou em legislação posterior, deverão ainda ser apresentados o parecer final favorável do respectivo termo de acordo de compromisso, quando aplicável, ou outra documentação pertinente, conforme estabelecido na legislação. Bom, nós estamos aqui correndo atrás do tempo com relação à EIVE, acho que estamos aí, temos uma reunião já com o presidente do CMDU na sexta-feira, exatamente para entregarmos, então, todo o decreto de estudo de impacto de vizinhança, quem é abrangido, quem não é, e a parte do uso também, quais serão. Né? Então, nós estamos tomando um cuidado muito grande para que não deixemos isso muito burocrata e, novamente, a gente não ande com a cidade, tá? Mas, praticamente, o decreto está pronto da nossa parte aqui, vamos discutir com o CMDU. Semana que vem, se tudo transcorrer bem, teremos novidades com relação ao EIF. No caso de edificações que forem objeto de estudos específicos, deverão ainda ser apresentados o parecer final do GAP e termo de acordo de compromisso, quando aplicável, ou outra documentação pertinente, conforme estabelecido na legislação. Vamos lembrar que nós estamos passando da 6031 para outra legislação. Alguns empreendimentos que estão em andamento, a lei permite, né, que eles continuem sendo regidos pela 6031, por isso que cabe GAP. Então, tem alguns GAPs que ainda estão em andamento. Eles têm esse direito, pelo protocolo, de continuar andando pela legislação anterior, por isso a gente pôs GAP aqui. Depois do WAVE, não existe mais GAP. Depois que eu adentrei já com regularização ao novo projeto dentro da lei de 2018, valerão só as regras de 2018. Quem está lá para trás, dentro do percurso de um projeto que tem entrada pela 6031, continuará a ser analisado. Se perguntarem, pode uma parte disso, daquilo? Não. Ou estou na 6031, ou estou no plano diretor novo. Tá? Para as edificações situadas em logradouros pertencentes a loteamentos em processo de regularização, em substituição à ficha informativa cadastral, o interessado deverá apresentar certidão expedida pela Secretaria Municipal de Habitação com as medidas e confrontações dos lotes e a indicação das condições de parcelamento do solo, de sua irreversibilidade, da inexistência de intervenções físicas e outras características que possam interferir na construção. Ou seja, nós vamos aceitar, ou estamos aceitando, por efeito de regularização, uma situação já avançada com relação a uma eventual regularização de território, desde que a Secretaria de Habitação demonstre, né, dê documentos suficientes a ele, ao proprietário, que isso é irreversível.
nós vamos aceitar, embora não tenha saído aí no título da terra, mas se é irreversível, nós podemos iniciar a regularização. Tá? Artigo 7º. Instruído na forma do artigo 6º dessa lei complementar... Pois não? Tem uma emenda aí, né, nesse 7º. Tem uma emenda no Só 7º, lembrando né? Instruído na forma do artigo 6º dessa lei complementar, o protocolo será juntado ao processo de origem, quando for o caso, e posteriormente enviado ao setor competente, à Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Qual que é a emenda? Seria no 3º. Isso. Então, vou ler o primeiro. Procederá à análise do projeto apresentado e cientificará o interessado das irregularidades contestadas. Segundo, atendidas as exigências do inciso 1 desse artigo, o processo será encaminhado ao setor de fiscalização para aplicação das penalidades cabíveis. No terceiro, eu vou ler aqui e depois tem a emenda, tá bom? Então, juntado aos autos, o comprovante de recolhimento dos valores das multas aplicadas nos termos do artigo 13, seu parágrafo 1º dessa lei complementar, ou ainda, juntado o termo de acordo de parcelamento da multa, nós estamos falando, certo? Efetuado nos termos da legislação aplicável, acompanhado do comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo. Então, recebi uma multa, fiz o acordo, passei o processo, fui lá em finanças, negociei, vou pagar em 12 parcelas. Você tem que apresentar o comprovante da primeira parcela. De acordo, as plantas receberão carimbo de aprovação da regularização pela presente lei complementar. Então, com o pagamento da primeira parcela de um acordo feito, já damos sentido para que vocês tenham a documentação complementar. A emenda diz o quê? Vamos lá. Então, agora, contrapondo. Juntado aos autos, o comprovante de recolhimento ou o termo de acordo para parcelamento do débito junto à Secretaria Municipal de Finanças dos valores das multas aplicadas nos termos do artigo 13 e o lançamento das penalidades impostas no parágrafo 1º do artigo 13 dessa lei complementar. As plantas receberão carimbo de aprovação da regularização pela presente lei. O interessado deverá requerer obrigatoriamente, isso já faz parte Isso vai do no próximo. CCO. Tá. É isso que a gente Então, o que tá- muda aqui é parcela, né, o recolhimento obrigatório de uma parcela, e a emenda está dizendo que é só o lançamento do débito com relação a isso, já daria o direito também. Tá? Depois nós vamos discutir isso, a propriedade ou a impropriedade disso, certo? Bom, após o deferimento do pedido de regularização, o processo será encaminhado para a publicação do Diário Oficial do município. Publicado o deferimento do pedido, conforme mencionado no inciso 4 deste artigo, e apresentado o comprovante de pagamento das taxas devidas e dos demais documentos previstos na legislação, a municipalidade expedirá o alvará de aprovação da regularização e o disponibilizará ao interessado. Então, aqui findaria o processo de regularização, tá? No sentido de análise da nossa parte. Após a expedição dos atos previstos nos incisos 5 desse artigo, o processo será encaminhado ao Departamento de Informação, Documentação e Cadastro, DIDC, Departamento de Receitas Mobiliárias e Departamento de Receitas Imobiliárias, DRI, para as devidas anotações e eventuais providências contra a tributação das áreas objeto da regularização. Bom, isso é um fato normal, né? Se constatou-se a irregularidade, nós pusemos na legislação, mas é ato contínuo, né? Se identifica, se isso, lógico, vai mudar o IPTU da pessoa, se tiver outras pendências financeiras também, então, isso a tendência é lógico, se a área é regular, se finanças não apontou, agora, essa área complementar vai adentrar o novo IPTU dele. Tá? Parágrafo, pode falar. No parágrafo único, você tem que ler aqui e aqui também. Isso, no tem parágrafo alteração. único tem também uma alteração. Então, eu vou ler primeiro o que está no projeto original, depois a emenda, tá bem? Quando a edificação atender às condições de habitabilidade, o interessado, após a conclusão da obra e o pagamento integral dos valores das multas, deverá requerer, obrigatoriamente, o certificado de conclusão de obras, apresentando os documentos previstos na legislação específica, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas na Lei Complementar 09 de 2003. Ou seja, ele vai continuar clandestino, né? Se ele não apresentar a documentação final do que ele regularizou, ele tem que tirar o CCO para que haja, então, a consistência total entre a planta dele e aquilo que é a realidade. Tá aqui, Santoro, parágrafo Aqui, no parágrafo único, tem uma emenda que diz assim: o interessado deverá requerer obrigatoriamente o certificado de conclusão de obra, o CCO, quando a edificação atender às condições de habitabilidade, apresentando os documentos obrigatórios previstos da legislação específica,
sob pena de aplicação das sanções estabelecidas na lei complementar. Eu acho que a mesma coisa. Eu só quero ratificar uma coisa aqui, presidente, que o problema é a multa. As condições da habitabilidade. Isso já está lá no caput inicial da nossa legislação, na verdade. Sem habitabilidade, não tem condições, né? Chega lá, o imóvel está em área regular, está tudo certo, mas em condições precaríssimas, ele não vai passar, né? Então, a habitabilidade, segurança, estabilidade, a VCB são condições primárias, né? Eu só estou comentando que, na emenda e tanto no texto, não precisaria repetir, porque a habitabilidade é uma condição sine qua non de qualquer condição de aprovação de empreendimento. Oitavo, né? Artigo 8º. Será permitida a regularização de edificação em madeira, mediante apresentação de laudo técnico e respectiva ART, RRT, atestando o padrão de desempenho quanto ao isolamento térmico, condicionamento acústico, estabilidade e impermeabilidade, nos termos da Lei Complementar 09/2003 ou legislação posterior. Não é novidade, as demais leis de regularização sempre trouxeram esse parágrafo de condicionado a certas condições, a estrutura de madeira poderá ser aprovada em Campinas. Do termo de adequação, artigo 9º. Na hipótese de opção por adequação da edificação, significa adequação, eu vou retirar aquela irregularidade. Eu fui pego ali, tem um puxadinho de 20 metros quadrados lateral à minha casa, que nem interessa, está ruim. Só espera um pouquinho, eu, ao invés de entrar ou pedir ou pagar a multa por isso, eu prefiro retirar esse telhado, tá? Ou prefiro fazer a permeabilidade, ou prefiro, né, fechar uma abertura que eu não posso. É isso que nós estamos falando aqui. Então, há o período da desistência, vamos dizer assim, da irregularidade, se você não quiser fazê-lo. Então, na hipótese de opção por adequação, então vou voltar como era. Nos modos da legislação edilícia vigente, o interessado deverá apresentar o termo de adequação. Então, ele não vai pedir regularização, ele vai entrar com um termo que está anexo aqui, que chama termo de adequação. E isso depois vai ser verificado. Ele realmente tirou o telhado, então não é mais passível de multa. Realmente ele completou a área de permeabilidade, não é mais passível de multa. Ele fechou a janela que não podia estar aberta para o lado do vizinho, não tem problema nenhum. Ele encerrou a ação jurídica, encerrou a incomunidade com o vizinho e não temos mais nada a conversar, né, no bom sentido. Como pode ser também parcial. Essa parte vou resolver, mas o telhadinho do fundo eu quero continuar. Então, você vai ser multado no telhadinho do fundo e você vai adequar o lateral. É só exemplificativo aqui. Tá bem? Está bem simulado? Tá? No terceiro. As obras necessárias para as adequações do imóvel deverão ser executadas mediante prévio licenciamento nos termos da Lei Complementar 09/2003 ou legislação posterior. O termo da adequação será instruído com memorial descritivo e cronograma das obras necessárias. O prazo para adequação será fixado pelo órgão competente após a análise do cronograma de obras e demais elementos apresentados pelo interessado. Aqui nós podíamos sentar com uma visão também de pequenas obras, né? Porque pedir o cronograma, se é só para tirar um telhadinho, também podemos talvez simplificar aqui isso na hora da aplicabilidade, né? Se for coisa simples, né? Pedir um cronograma, pedir coisa de obra, vou retirar o telhado, vou retirar o telhado. Talvez depois a gente ponha um procedimento à parte de simplificar isso aqui no sentido de obra simples, tá? Na hipótese de apresentação do termo de adequação, o processo será encaminhado ao setor de atendimento do expediente do Departamento de Uso e Ocupação do Solo nos termos previstos no parágrafo 3º desse artigo, aguardando documentação comprobatória da adequação. Isso, aí vem uma foto, um relatório, uma visita, se for mais complexo ou não, e a plantinha nova, acho que a gente reconhece. Parágrafo 5º teve alteração. O 5º também tem, né, Sônia? Então, o 5º aqui na propositura está: fim do prazo mencionado no parágrafo 3º desse artigo, não havendo manifestação do interessado, esse será notificado do indeferimento do pedido de regularização, aplicando-se o disposto do parágrafo 1 da Lei 10, que vai ser multado. Ou seja, eu disse que eu ia tirar, vim aqui, fiz o processo, não obedeci o prazo, não me comuniquei com a prefeitura, ele está passível a ser novamente multado. Novamente não, ele vai ser multado porque ele não tirou a irregularidade, venceu o prazo dele para tirar. Tá certo? Como que está na emenda? Findo o prazo mencionado no parágrafo 3º desse artigo, não havendo manifestação do interessado,
esse será notificado do indeferimento do pedido de regularização, aplicando-se o disposto do parágrafo 2º do artigo 10 desta lei complementar. Só acrescentou o parágrafo 2º do artigo 10, que aqui não tinha na lei. Tá? Quer que eu veja qual que é? Vocês leem? Qual que é o artigo? Veja para mim, por favor, o parágrafo 2º do artigo 10. Já está aqui? É aqui embaixo. Ah, está aqui embaixo. Depois nós vamos chegar nele em 2 minutos. Então, do indeferimento do pedido de regularização. Nós estamos falando exatamente da regularização do impedimento. Então, saiu no jornal, a lei não tem limite, a lei anterior tinha limite. Não, tem limite, tem limite. Tem limite de índice 50%, tem limite de permeabilidade, tem limite de indeferimento. Vier com um absurdo, nós não vamos dar guarida, talvez os técnicos também não dê. Nós vamos encaminhar isso para o jurídico para fazer um termo de ajustamento de conduta ou um processo demolitório, se for um absurdo. Né? Então, tem limites, tá bom? Quando do indeferimento do pedido de regularização, o processo será encaminhado para a publicação no Diário Oficial do Município e, após manifestação da Coordenadoria de Fiscalização, o interessado será notificado a sanar as irregularidades no prazo de 30 dias. O prazo estipulado no caput do artigo poderá ser prorrogado a pedido do requerente, o que será apreciado pelo órgão competente. Parágrafo 2º, que é aquele da emenda. O não atendimento da intimação prevista no caput do artigo acarretará na aplicação da penalidade imposta no artigo 163 da Lei Complementar 9/2003, novamente. E, após o processo, será encaminhado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para a promoção da ação demolitória ou outra medida judicial. Então, a lei tem limite, tá certo? Imagine que seja, estou supondo aqui, tá? A simulação às vezes ajuda muito. Uma estrutura pesada em cima de uma viela sanitária prevista pela SANAS. Vocês não avisaram. O cara construiu e não avisou. Mostra para a SANAS de jeito nenhum, tem que tirar isso daí. Né? Não, é uma cobertura simples, dá para aprovar. Se a SANAS disser para nós, de jeito nenhum, é importante que retire isso, nós vamos ter que abrir um processo aqui jurídico de ação demolitória. Né? Então, tem situações que pode acontecer. A intenção não é essa da lei, mas tem limites pelos quais a funcionabilidade, por exemplo, hídrica, do esgoto, coisa que vale, ou até uma insegurança. Construir um puxadinho e está caindo tudo. O cara não quer saber de regularizar, não vai fazer nada. Ué, nós vamos entrar com um processo administrativo, via jurídico, porque ele está correndo o risco e está causando risco a terceiros. Tá? Bom, vamos lá, do processo fiscalizatório. Né? Artigo 11. O município deverá vistoriar a edificação objeto da regularização para constatar a veracidade das informações constantes do requerimento de regularização, além do uso do imóvel e de outros elementos pertinentes. Constatada a divergência entre os elementos apresentados no requerimento e a vistoria, o interessado será intimado para saná-lo sob a pena de aplicação das sanções cabíveis previstas na legislação urbanística vigente. Capítulo 6º das infrações e penalidades. As infrações irregulares serão classificadas nos seguintes níveis que irão definir os critérios para cálculo e aplicação da multa. Nível 1, descumprimento do pé direito mínimo. Nível 2, invasão até 50% da área mínima exigida para recurso por pavimento em desacordo. Por pavimento em desacordo. Nível 3, invasão de até 50% da área mínima exigida para afastamento por pavimentos em desacordo. Nível 4, invasão acima de 50% da área mínima exigida para recurso por pavimento em desacordo. Então, tem limite e a multa cresce conforme a irregularidade. Nível 5, descumprimento de taxa de ocupação e o excesso de porte para os casos enquadrados, como eu disse para vocês, a lei, né, que ainda ficou complementarmente existindo, que é a lei de Barão de Geraldo e a 10.800 e, não é mais o número, perdão, mas é aquela parte do território que não está sujeito à lei nova, 10.850, né? Nível 6, descumprimento da área permeável em até 30 metros quadrados. Nível 7, acréscimo de até 20% do coeficiente de aproveitamento máximo permitido para o zoneamento, desde que não ultrapasse o limite máximo de 4, que é o limite máximo do índice da cidade como um todo, nos termos da Lei Complementar 189/2018, a nova lei. Nível 8, invasão acima de 50% da área mínima exigida para afastamentos por pavimentos de desacordo. Esse 50 pode ser 55, mas ele pode ser 95 e está ainda incomodando o vizinho, né? Por exemplo. Vai ter que ser retirado, né? Então tem limites mesmo. Nível 10, nível 9, altura máxima da edificação por pavimento em desacordo com a lei vigente. Esse mudou também. Tá, esse também mudou na emenda? Para entendimento, então ele ficaria assim, altura máxima
A altura, então vou ler já a emenda do nível 9, ó, tá, a altura máxima da edificação por pavimento em desacordo com a lei vigente. A emenda, a altura máxima da edificação em desacordo com a lei vigente. Nós estamos falando da altura máxima do edifício, que é do nível do térreo até a parte inferior da laje última. Nível 10, descumprimento da área permeável superior a 30 metros quadrados. Parágrafo 1º. As irregularidades relacionadas no artigo 4º serão enquadradas nos níveis descritos no caput deste artigo e servirão de base para a aplicação das multas constantes na tabela do artigo 13, que deverão ser aplicadas cumulativamente. É importante que vocês entendam, né? Descumprir isso, eu fiz um telhado irregular no nível de pé direito mais baixo. Você vai pagar pela irregularidade, e duas, o telhado irregular e o pé direito inadequado. Tá? E assim sucessivamente. Então, quem foi muito criativo, infelizmente, né, vai ficar com uma multa maior. A infração imposta pelo inciso 6º do caput desse artigo não exclui a obrigatoriedade do pagamento de outorga onerosa do direito de construir, estabelecida na Lei Complementar 208/2018 para alvarás de aprovação de regularização emitidos após 8 de janeiro de 2021 nos termos tais. Ou seja, mudou, né? Esse é o segundo e o terceiro. Já pode ler. Então, vou ler como é que ficou na emenda. A infração prevista no inciso 6º do caput desse artigo não exclui a obrigatoriedade do pagamento de outorga onerosa do direito de construir, estabelecida na Lei Complementar 208 de 2018, para as alvarás de aprovação, regularização, e regularização, emitidos após 8 de janeiro de 2021, nos termos da Lei Complementar 189 de 2018. Quase nada, né? Só o caput. E o terceiro, a infração prevista... É só erro de redação, né? A infração prevista no inciso 9 do caput desse artigo será calculada pela somatória das áreas do pavimento que excederem a altura máxima permitida. Tá? Bom, agora vamos... Calculou 13º, artigo 13. Os protocolos das construções clandestinas e irregulares poderão ser deferidos pela presente lei complementar mediante transformação de suas irregularidades em multa, que deverão observar os seguintes critérios. Então, vou resumir os critérios. Separou-se aqui tipologia habitacional e mista até 250 metros quadrados, tipologias habitacionais e mistas entre 250 e 500, só que aqui, na verdade, tem que ser 251, senão... mas tudo bem. E a terceira é tipologias habitacionais e mistas com uma unidade habitacional acima de 500. Então, habitacional, então, até 250, 250 até 500 e acima de 500. E uma única tipologia para comerciais, institucionais, mistas e industriais. A tabela está aí, né, para vocês analisarem, eu não vou citar, porque está presente aí, tá? Posso continuar? Depois a gente deixa a tabela aí na louça, tá bom? Na tela. Depois nós deixamos a tabela na tela para que vocês possam acompanhar. Fica melhor, né? Além da penalidade imposta pela irregularidade, aplicar-se-á multa pela construção sem prévia autorização municipal para o total da área ser regularizada, conforme disposto na lei complementar. Então, já existe uma cumulativa, né? Aquilo que eu fiz a mais já está passível de uma lei da 09 de 2003. Se eu tiver como irregular, eu vou pagar a 09 e vou pagar essa lei nova. Se eu só tiver clandestino, só pago a 09. Que nem precisaria estar esperando essa lei aqui, tem como ser regularizado. Deverá ser adotado o mesmo critério de base de cálculo de residência unifamiliar para as regularizações de unidades privativas de habitação multifamiliar horizontal. Em se tratando de área comum a ser regularizada, a base de cálculo compreenderá a área total do empreendimento. Aí acrescentamos um terceiro parágrafo. Um terceiro parágrafo. Que está aqui, ó. Será concedido desconto de 50% na multa estabelecida no caput desse artigo nos casos de requerimentos protocolados dentro do prazo de 1 ano a partir da entrada em vigor desta lei. Né? Então, nesse capítulo específico aqui, haverá isenção na multa gerada pela irregularidade, é isso que eu li, né? Só que nós pusemos, espera aí, Sônia, o artigo 14... Foi acrescido no 13. Desculpe, isso que eu li, gente, perdão, foi acrescido no 13. É que depois nós temos um cancelamento de multa também. Agora, no artigo 14, haverá isenção da multa gerada pelas irregularidades enquadradas nos níveis 1, 2, 3, 5 e 6, estabelecidas no artigo 12, e redução de 50% para os demais níveis para as seguintes edificações. Então, aqui, não tem nada a ver com aquele 50%. Esse 50% é pela tipologia da obra,
Que tipo de obras? São as obras institucionais, as obras de Coab, os EIs, para que não fique pesado para baixa renda e coisa que vale. Então, enquadradas como empreendimentos habitacionais de interesse social, nos termos do artigo 60 da Lei Complementar e artigo 119 da Lei Complementar. Todas as obras irregulares, tipo EIs, que sofram esse tipo de irregularidade, chegarão aqui, serão aplicados lá, se é maior que 250, se é 250 a 500, serão enquadrados. Depois de enquadrado, 50% de desconto pela tipologia, baixa renda. Empreendimentos promovidos pela Coab Campinas, empreendimentos promovidos pela CDHU, organizações da sociedade civil executoras das políticas de assistência social, saúde, educação e cultura, nos termos da lei, só um minutinho, 15.524, 1º de outubro de 2017. E aí foi acrescido o artigo 5º, né? O inciso 5º, para os Isso. templos Então, religiosos. essa exclusão por tipo de atividade, houve um pedido por parte do vereador e que solicitou, então, o ingresso aqui no desconto também institucional das igrejas. Então, vou ler para vocês. De locais de culto religioso com finalidade assistencial e sem fins lucrativos, desde que essas condições sejam comprovadas através de documentação pertinente. Então, Coab, EIs, baixa renda, enfim, CDHU. igrejas, CDHU, estão com desconto de 50%. Artigo 15. Para sanar a irregularidade contida ao inciso 6º do artigo 4º, deverá comprovar reservas de vagas mínimas previstas na legislação vigente em local diverso do imóvel objeto da regularização, desde que situado num raio de 500 metros, mediante as seguintes formas. Então, quem cair na irregularidade de falta de vaga poderá passar dessa situação irregular alugando ou, como está aqui, convênio de estacionamento ou locação de terreno ou imóvel adaptado até a distância de 500 metros do seu ponto. Isso já existe, mas nós resolvemos deixar claro que vale para todos. Artigo 16. Poderão ser aplicadas as disposições da lei complementar aos pedidos de regularização em trâmite, devendo o interessado solicitar expressamente sua aplicação nos termos do artigo 6º dessa lei. Quem tiver em trâmite, para ele é mais vantagem, ele pula para essa lei aqui, vamos em frente. Esse parágrafo único. Parágrafo único. Para os efeitos do caput desse artigo, considera-se em trâmite os protocolados em andamento na administração que não tiveram a decisão final pela autoridade competente e possuírem edificação irregular passiva de regularização. Para que mudou? Mudou para os efeitos do caput desse artigo, considera-se em trâmite os protocolados em andamento referentes a pedidos de regularização de edificações que não tiveram a decisão final da autoridade competente. Também a redação, só redação, tá? 17º, os prazos e procedimentos para a apresentação dos recursos em fase das autuações previstas pela Lei Complementar obedecerão o rito da Lei Complementar 9/2003 ou legislação anterior. Artigo 18. A regularização, nos termos dessa lei complementar, não implicará no reconhecimento do uso irregular da edificação, que deverá obedecer normas vigentes exigidas para o seu devido licenciamento. Aqui não entra uso. Aqui não entra uso. Estou regularizando a ocupação do prédio. Estou ocupando o prédio, regularizei, mudei para uma atividade, né? A prefeitura saiu de lá, vou lá e mudo para uma atividade que aquele zonamento não permite. Não está regular essa estação. Você tem que vir aqui, lá no CSU, e fazer o seu alvará de uso. Tá? Artigo 19. Essa lei entra em vigor e ficam revogados. Zé, não sei se cumpriu o prazo, mas agora temos os modelos. Você quer que apresente? Depois apresenta. Não, depois apresenta. E a que aí tabela é os também. modelos só Tá? que é a solicitação para regularização. Eu acho que se alguém quiser, nós podemos... Da guia. Mas isso vem depois com a emenda. Né? Tá. Deixa eu ver. Não, isso já foi aprovado como emenda na tá bom, Comissão já de está, né? Legalidade e Redação. Vocês querem algum comentário? Não? Eu só queria saber, eu só queria aqui agradecer a presença do Eduardo Santoro, chefe de gabinete do vereador Cirilo, o Gustavo Zucato, que é subsecretário de Relações Institucionais da Presidência, e também agradecer a presença do vereador Carlão, que é membro da Comissão de Política Urbana. Eu gostaria de saber se alguém quer complementar, fazer alguma complementação. Sônia, Fernanda, Rodrigo. Está tudo ok? Tudo beleza? João Verde, quer? Tudo tranquilo? Sinai, tudo aqui? Tudo tranquilo? Então eu vou passar para os vereadores, se tiver alguma
Eu acho que todo mundo compreendeu. O Carlão tem estudado junto com a gente, participou da formatação juntamente com o executivo dessa lei. O Rossini, como líder de governo, também conhece a lei a fundo. Eu vou passar, então, para o público. Quem quiser fazer suas perguntas, tem 5 minutos, por favor. Vá até o microfone, se identifica, por favor, e faça a sua pergunta. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Meu nome é Cláudio Neme e a minha dúvida é, inclusive, referente a um caso particular meu, que já está em trâmite aqui na prefeitura, e é o seguinte, nós construímos um telhado na frente da casa da minha sogra. Nós tínhamos um comércio lá que acabamos fechando por uma série de razões. E nós fomos autuados pela prefeitura porque, irregularmente, foi uma correria, não sei por que também, construímos o telhado em cima da área de recuo, que é a frente da casa. Então, o que eu quero saber, como se fala muito em edificação nessa lei, se aplica-se ela também a esse caso. E a segunda pergunta é se eu vou precisar apresentar planta do local pelos custos que nós sabemos que vão decorrer de se fazer essa planta. Ou eu posso fazer um desenho, né, lógico, tirando foto do Google, uma foto nossa mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que nós vamos esperar todo mundo fazer. Por favor, Tereza. Boa tarde. Eu vou aqui que eu tenho que apoiar, tá? Dá licença. Tem problema, fica à vontade. Só tem 2 mãos, não dá. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria só esclarecer... desculpa. Tereza, do Movimento Resgate Cambuí. Eu espero que hoje as respostas do secretário sejam melhores e mais educadas quanto à minha pessoa e ao que eu estou dizendo aqui, porque da outra vez não foi isso que aconteceu, a gente até entrou na comissão de ética da prefeitura. Eu tenho o documento para quem quiser. Tá? Vamos lá. Eu queria só esclarecer algumas coisas, e depois eu vou ler um negocinho que eu também queria saber como é que é. Foi falado, esse artigo 3º, só para dar um exemplo, você não pode fazer em cima de diretriz viária. Já tem um prédio em cima de diretriz viária da HM entre Campinas e Hortolândia. Só para a gente ver que as coisas põem na lei e não funciona, né? Porque está lá o prédio. As pessoas reclamam que não tem correio, porque é Hortolândia, não tem lixo, porque é Campinas, e fica lá. Essas infrações quanto à Lei 0903, essa lei de 2003 tem 3 taques, pelo menos, que a gente pegou, que é Schwab, GNO, não vou falar só do GNO, Schwab, GNO e Carlinhos CPN. 2 são na Norte-Sul, e 1 é ali naquela pracinha onde tinha aquela loja de aluga-fita na Norte-Sul, que eu não lembro o endereço. E essa lei 0903, ela poderia ter feito muita coisa nesses 3 casos, por exemplo, e nunca fez nada. Está lá tudo irregular, cada um com um monte de metro a mais, pelos processos, que, inclusive, tem 2 deles no Ministério Público, no inquérito civil, não tem multa nenhuma. Então, é só para comentar que as leis são feitas e não são seguidas. Eu até estou colocando, depois, nós estamos preparando uma documentação, e vou protocolar aqui que eu queria que fosse anexada a esse processo. Tá? E, por último, só para dar um exemplo mais concreto, é um inquérito civil do Ministério Público, representados Marcelo Alexandre Juliano e Schwab, incorporações de empreendimentos imobiliários. Eu não sei como está isso. Isso aqui está dentro do inquérito, é uma coisa pública, e eu só vou ler o pedaço que eu acho que interessa. Objeto da apuração de eventual ato de improbidade administrativa consistente na aprovação pelo investigado, na condição de diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Urbanismo de Campinas, de um empreendimento situado na Rua Monte Aprazível, que eu não lembrava o endereço, é esse, na tipologia CSE4, quando o correto seria na tipologia CSE3, obtendo para o empreendimento um excesso de coeficiente
de aproveitamento de 2.173,32 metros quadrados, o que gerou, em tese, prejuízo ao erário. Então, assim, a gente já tem as leis, a gente já tem as coisas que têm que ser cumpridas, além delas não serem cumpridas, as pessoas fazem as coisas erradas, e agora essa lei pretende arrumar tudo isso. Tá? Obrigada. Não importa a pergunta, eu estou fazendo um comentário. Não teve pergunta. Eu só queria deixar bem para todos, que todos entendam, nós estamos discutindo a lei do puxadinho. É uma lei que vem a regularizar aquelas construções que têm algum tipo de irregularidades. Entendeu? Então, foi bem explicado no início da audiência pública. Eu vou deixar o Santoro, não vou entrar mais em Santoro responder a pergunta do senhor. Tem mais um, por favor, fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Luiz Antônio. Eu tenho 3 dúvidas aqui. No artigo 7, ele fala que eu tenho que pagar integral a multa para poder pedir o CCO. Se eu parcelar... Fala mais perto do microfone. O artigo 7, o parágrafo único, ele fala em pagamento integral da multa. Que a gente deixa para o CCO. Então, mas se eu parcelar em 36 vezes na finança, eu só vou pedir o habite depois de quitado? Se você pagou a primeira, se você faz a negociação, nós vamos poder dar o CCO. Tá, mas aqui ele fala pagamento integral da multa. Não, mas a gente mudou, né? Tem uma emenda. A gente fez uma emenda nesse parágrafo. E ele leu a emenda aqui. Acho que você que eu não entendi direito. Tá, mas nós vamos repetir para você. Fica tranquilo. O artigo 15, ele fala que eu posso sanar irregularidade de vaga de garagem em convênio. E se eu não quiser fazer convênio, eu posso pagar multa? E se eu não tiver nada perto? Ele vai responder também para você. E a outra, se eu tiver um projeto aprovado por uma outra lei, e falta área permeável, na hora do habite, eu posso pedir só para transformar essa em multa e tirar direto o habite? Era só isso. Obrigado. Ok. Seu nome é? Pode sim. Luiz Antônio Ferreira. Luiz Antônio Ferreira. Ok. Como não tem mais ninguém, eu vou pedir para o Santoro e os nossos universitários aqui que responda para o senhor. Eu vou falar A Tereza não fez completam, nenhuma tá pergunta e vamos responder por... Eu vou comentar depois. Os assessores aqui completos, que é importante. Bom, Cláudio. Eu quero agradecer aqui, por um lapso, a presença do Ícaro Turci, assessor da vereadora Mariana Conte. Muito obrigado pela presença. Cláudio, você verifica agora que na tabela existe, né, o nível de compensação também para cobertura de recuo. Então, essa área da sua mãe, desde que vocês cumpriram, na frente da casa da sua mãe, se não houver irregularidade com relação ao uso, né, ou seu zonamento permitir, acredito que permita, porque praticamente em todos os locais, você vai poder regularizar esse telhado. Tá? Agora, você precisa realmente da planta. Nós não temos como fazer diferente. Então, a planta a gente pode ajudar vocês, se vem, procure a Sônia, ela te orienta, é facinho, mas agora é passível de você regularizar essa situação dessa cobertura. Tá bem? Tá? Com relação ao... Eu não marquei teu nome, perdão. Luiz. Tá? Bom, o pagamento integral, você já tinha razão, a emenda viu isso e suprimiu o integral, basta a primeira parcela do enquadramento. Não. Nem a primeira. Qual? Ele é inserido... Fala no microfone, Sônia, por favor. A multa, na verdade, é inserida na dívida ativa, tá? E a gente, em seguida, libera o CCO. Não, desculpe, Mas só corrigir um ponto. Nós redigimos como integral, estava errado. A emenda pôs como na primeira parcela, depois, na verdade. E agora, a outra emenda está dizendo, olha, só de lançar já pode. Isso, lançar. Mas está como emenda ainda, vai ter que ser aprovado. Então, por enquanto, tem essa diferença. Acredito que será aprovado, mas são essas duas vertentes. Santoro, tá bem? só com relação às multas, a multa que não precisa estar quitada é a multa de construção sem licença. A da irregularidade ela é condicionante para aprovar a regularização. A 0903. Não precisa. Para facilitar, Luiz, essa emenda é minha, nossa, aqui da casa, com certeza nós vamos aprovar. Entendeu? Que é para facilitar exatamente para o pessoal que vai fazer a regularização e o pagamento.
A permeabilidade, você pode também transformar em multa, você viu que tem a tabela até 30 metros quadrados e acima de 30 metros quadrados. Nós estamos criando uma opção técnica que talvez vá por decreto, mas existe no plano, você fazer o poço reverso, né? Você faz uma captação, faz poço reverso, ambientalmente o mais recomendado, o mais decente, né? E acredito que seja uma boa solução, através de decreto, também dar essa alternativa da construção do poço reverso. Com relação ao que mais falta, poço reverso, as vagas, né? Vagas de garagem, nós estamos dando a opção realmente dele colocar um estacionamento ou um convênio. Agora, se é uma falta gritante de garagem, não tem sentido algum, nós não temos como transformar. É uma coisa que discutimos internamente, mas transformar a vaga de garagem em multa, nós vamos distorcer significativamente as situações de PGT, né, da cidade como um todo. Então, por enquanto, não há multa transformada ou falta de vaga transformada em multa. O que nós estamos reestudando os padrões que nós exigimos na relação de construção para 60, para 50, para 30, nós estamos revendo. Nós erramos, por exemplo, estamos pondo para ponto comercial pequeno, se não me falha a memória, 1 para 30. Você pega um terreno 300 metros quadrados, em qualquer situação tem na cidade, e vai precisar de 10 vagas. Ele não consegue pôr 10 vagas na frente de um terreno desse. Então, nós erramos aí. Nós estamos refazendo isso, já está apontado como um dos enganos nossos, inclusive com proposição também do CMDU nesse sentido, tá? No artigo 128, a gente pôs na tela o artigo 128 também para lembrar. Ótimo. Que as vagas na zona mista 1 e zona mista 2, elas, em algumas situações, elas já vão ser dispensadas pela própria legislação. Então, pode ser que ela realmente não seja uma irregularidade. Então, caso a caso, a gente vai analisar conforme o zoneamento e ver se cabe ou não a aplicação de irregularidade de vaga. Com relação aos comentários, eu também gostaria de fazer os comentários. Realmente existe irregularidades enormes da cidade, a gente sabe disso, né? Com relação a descumprimento legal, seja lá no Santa Bárbara, seja aqui na Norte-Sul, né? Na Norte-Sul, eu não sei onde é que estava essa instituição, porque isso vem se praticando há um tempão, né? Essas irregularidades estão aí, não são desse governo, né? E, então, eles são irregulares lá atrás, e eu não sei onde é que estava a Associação do Cambuí, que não tomou partido. Então, continuo, né, batalhando, mas nada conseguem resolver, né? Assim foi no plano diretor, não é verdade? Assim foi no plano diretor. Veio contra o plano diretor, obrigado aos empresários, à cidade de Campinas, à Câmara, o plano é totalmente regular. E a senhora achava que não, mas é regular. Com relação aos 3 imóveis que foram apontados multas, as multas já foram pagas. Existe um inquérito, né, do Ministério Público com relação à aplicabilidade correta ou não do índice 4 na Norte-Sul. Com relação a esse governo, os 3 prédios que aconteceram, já expliquei, vou explicar de novo, que acho que não acompanha, não é para a lei do puxadinho. Essas 3 empreendimentos foram instados pelo Ministério Público e nos deu 3 opções. Não aceite o projeto, se estiver no início, modifique o projeto, se tiver tempo, ou pague multa por isso. E foi isso que aconteceu. Nesses 3 prédios, as multas foram pagas neste governo. Dos governos anteriores, o que aconteceu? Isso desencadeou um processo para os demais prédios, que o Ministério Público está apontando se houve irregularidade ou não, em outras gestões, mas que também já tinha atuação do Viva Cambuí, que de Viva não estou vendo nada. Quer dizer, na verdade, não conseguiu tomar conta da situação do mesmo jeito. Mas eu agradeço. Boa tarde. Ok, secretário. O senhor queria fazer uma pergunta? Ele vai ser o último, então, a fazer a pergunta. Vamos abrir a... Quem? Você quer falar, Rosina? Ok. Não, deixa ele fazer lá primeiro, Rosina. Fazer lá. Boa tarde. Meu nome é Antônio Cássio e eu sou do Resgate Cambuí e também da Proesp. Eu gostaria de esclarecer que, em governos anteriores, quando nos manifestamos como sociedade civil, nós fizemos o nosso papel. Quem não tomou encargo das suas obrigações e prerrogativas foi os antigos secretários e os atuais deixam a desejar por um comportamento incompatível com a pasta que ocupa. A lei do puxadinho é muito importante para as pessoas mais humildes, as pessoas que moram na periferia,
Mas o problema é quando a gente vê a lei, muitas vezes, seja instrumentalizada para legalizar aquilo que não tem maneira de se legalizar. Vai contra o interesse, vai contra a lei e vai contra diversos aspectos. É por isso que foram multados anteriormente, né, e agora estão buscando um caminho para se regularizar. A nossa pergunta é, quando que essa lei passará a ser aplicada? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só queria, aqui, antes do vereador Rossini dizer, é o seguinte, todo mundo fala que está se privilegiando quem construiu errado. Ledo engano. Acho que aí foi uma falta que fez a prefeitura. A falha é da prefeitura, todos nós sabemos. Por que não fizeram? Não estou falando que é dessa administração, de todas as administrações que passaram na prefeitura. A prefeitura tem o seu quadro de funcionário, isso não é renovável automaticamente, nem anualmente, e fiscais vão aposentando, outras pessoas a mesma coisa, e muitas vezes o cara que mora lá no Campo Grande, eu não vou falar na Vila Padre Anchieta, porque a Vila Padre Anchieta é uma vila popular. Mas na periferia, que nem o senhor disse, o cara começa a fazer, o Carlão sabe disso, mora na periferia também como eu, ele vai fazendo a sua casinha, e primeiro o fiscal chegava, a gente começava a fazer a construção, o fiscal chegava. Tem que regularizar, tinha que pôr até a plaquinha lá do engenheiro responsável, que está na lei até hoje. Só que a prefeitura não tinha perna para chegar até lá. O que é que nós vamos, eu pergunto para o senhor, o que é que nós vamos fazer com esse pessoal que fez essas construções nos anos 60, 70? Vamos passar o trator e vamos derrubar? Eu fiz essa pergunta para o promotor público, Cubori. O que o senhor acha? Nós devemos passar o trator e derrubar? Pega o trator e manda derrubar, vai lá derrubar. Não é assim que funciona. Nós temos que dar chance para aqueles que construíram irregular fazer a sua regularização, sim. Eles são seres humanos como isso. A falha não foi deles, a falha foi da prefeitura, foi do poder público na época. E agora nós temos que regularizar. Nós não podemos simplesmente falar, está irregular, vamos lá e vamos derrubar. Não tem nada, eu discordo daquilo que o senhor falou, infelizmente, entendeu? Mas é a minha posição, e como um homem público eleito pela população, por parcela da população de Campinas, eu tenho que defender os direitos deles. E eles têm o direito, sim, de ser regular. Por isso que essa lei é transitória, ela não é eterna. Essa lei tem validade, ela tem começo. O senhor disse, a partir da promulgação, quando é que ela vai ser efetivada? A partir da promulgação do prefeito municipal, ele promulgar a lei, ela passa a valer. E ela tem validade por 4 anos, renovável por mais 4. O próximo prefeito renova se ele quiser. Mas nós estamos aqui defendendo o interesse da comunidade. Não estamos defendendo interesse exclusivo de ninguém. Porque se tivesse outro meio, ou quem quiser fazer, faça. Pega um trator de esteira, vai derrubar o que está irregular. Mas nós temos a responsabilidade de regularizar, sim, aquilo que está irregular. Pois não, Santoro. Rossini, por favor. Posso completar, Zé? Eu só queria não me colocar nessa situação colocada como incompatível o cargo de secretário. Talvez seja incompatível a presença do senhor no Campinas, né? Já que não sabemos de atuação nenhuma e resolução nenhuma. Eu estou aqui me expondo ao poder público já há muito tempo, saí, fui chamado de volta, graças a Deus, tenho prazer de trabalhar no poder público, embora tenham pessoas aí realmente difíceis, né? Então, faça o seguinte, vou fazer uma sugestão para o senhor, monta uma audiência pública lá no Campo Grande, leva a Tereza e vai lá defender para a população, diga para o seu Cláudio que ele podia agora com essa lei não passar pelo que ele passou, estar regular, com uma atividade, sustentando a mãe dele e tendo uma casinha regular, né? E não aqui sentado em berço esplêndido, nada faz, nada produz, só criticando, né? Não é bom? Isso é fácil, doutor. Nosso país não vai mudar se a gente não fizer propositura vir a público fazer, viu? Só falar, balela, conversa mole, de jeito nenhum. Eu estou aqui. O senhor está aí, fazendo o quê? Tereza, nós te ouvimos, vocês têm que ouvir nós. É democrático. É democrático. Você falou, nós estamos contrapondo a tua fala. Presidente. É natural. Pois não, Rossini? Eu queria voltar aqui à discussão da importância e necessidade da lei.
Eu acho que no artigo 2º, quando define, né, praticamente justifica a necessidade da lei. Ela vai permitir regularizar construções clandestinas, que são aquelas que foram executadas, feitas sem aprovação, sem planta, que é, infelizmente, a realidade de quase a imensa maioria dos imóveis da periferia. O cara compra o terreninho dele. Só para te dar um exemplo. Não tem nem planta e começa a construir. Meu líder de governo. Vila Padre Anchieta foi construída em 1979, 78, 79. A maioria dos moradores já teve filho que casou, ele fez um puxadinho de um lado, um puxadinho do outro, casa no fundo, não vai regularizar? Então, assim, essas são as clandestinas que o cara não tem nem planta. Fez, está morando, e é a oportunidade deles regularizarem. As construções irregulares, até elas, às vezes, são as duas coisas. É clandestina e irregular, porque constrói, avança recuo, não respeita os parâmetros urbanísticos, né? E tem a irregularidade que o cara tem planta aprovada e, na hora de construir, avança um pouquinho, constrói um pouco mais, bota uma sacada. E situações como essa, que aproveita, faz a garagem da casa, um quartinho no fundo. Quer dizer, essa situação ela foi acontecendo ao longo dos anos da cidade. Eu acho que por uma falta de cultura urbanística do Brasil, não é só Campinas, quer dizer, o poder público, de certa forma, ao longo da história, foi conivente com isso, talvez até entendendo a nossa realidade social. Hoje, se o cara quer fazer a coisa da forma correta, só que tem que pagar de planta, engenheiro e tal, ele prefere construir, comprar material de construção e depois correr atrás dessas coisas. A lei vai acabar com isso, em tese. Vai permitir quem já está construído regularizar e, obviamente, daqui para frente não tem mais... ainda que faça, a penalidade vai ser maior por conta de multa. Tal. Primeiro, só queria tirar uma dúvida de um artigo aqui. Eu não sei se é erro de redação, mas até foi lido ali no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1º, aí na página 2, quando fala, mediante a declaração do interessado de que a abertura de janela e construção de eirado, terrado ou varanda que foi executada há mais de ano e dia. É redação, o que é há mais de ano e dia? É isso mesmo, essa expressão? É, 1 ano e 1 dia. Está na mesma redação do Código Civil, que igualzinho. trata do problema de vizinhança. Agora, uma pergunta que me fizeram, eu acho que vale a pena esclarecer, porque alguns falam, não, agora a lei vai poder regularizar todo tipo de construção irregular, e o camarada me trouxe um caso. Ele tem uma casa em Barão Geraldo, no final da casa, ele construiu uma piscina, uma edícula, e avançou uma área de preservação ambiental. Ele está sobre uma área de proteção ambiental. E ele perguntou, vou conseguir regularizar? Não. Ou seja, é bom deixar claro que a lei permite regularizar aquilo que é passível Está no de texto, regularização. vereador, está no texto. Então, área ambiental. até para deixar que assim, não é uma coisa liberou geral, quer dizer, vai permitir regularizar o que é passível de regularização, respeitando, inclusive, essa legislação. Está no texto. Vereador, está no texto. Agora, dependendo da gravidade disso, mas é a Secretaria do Verde que vai opinar. Se ela disser que aquilo não é aceitável da parte deles, ou um apenamento ambiental, contraposição, aí tudo bem. Mas nós, na Secretaria de Planejamento, nós deixamos claro que não. A área de interesse ambiental que seja invadido, nós não temos o predicado para aprovar. Tá bom? Mas não impede de conversar no verde, se o verde falar, não, isso aqui é pouco, não influencia, aí ele faz um requerimento a nós, autorizando para que a gente regularize, já que é uma pequena irregularidade, mas não deixa de ser, tá bem? Obrigado. Ok. Bom, acho que todo mundo aí está satisfeito. Você quer falar? Vou te dar a oportunidade. O microfone. Boa tarde, meu nome é Carlos, tenho 21 anos, sou do Distrito Ouro Verde, um dos coordenadores do movimento Ouro Verde Pode Mais, e acho muito interessante essa audiência pública para nós debatermos e conversarmos sobre esse projeto de lei, a Lei do Puxadinho. Muito se fala, né, muito se conversou sobre leis, mas as leis mudam todos os dias. E eu estava na votação desse projeto, e para a gente que mora lá, foi muito interessante, depois da primeira aprovação, ver o senhor, a senhora, de 50, 60 anos, muito alegre, feliz,
de saber que, morando tão distante, um povo que talvez foi abandonado no passado, hoje está sendo olhado, né? Com uma oportunidade diferente, juntamente com o trabalho que está sendo feito lá no Distrito Ouro Verde pelo vereador Rodrigo da Farmadic. Muitos bairros estão se regularizando, muitas pessoas estão tendo essa oportunidade. Então, eu vejo como oportunidade. Eu, como Ouro Verde Pode Mais, como Distrito do Ouro Verde, estou aqui e dou parabéns pelo projeto. É um momento de nós, que moramos naquela região, muitas pessoas mesmo lá não têm o projeto da casa, construiu de forma irregular. Então, assim, eu, como Ouro Verde Pode Mais, falo que nós vamos continuar trabalhando juntamente com o vereador que está lá, hoje o vereador Rodrigo da Farmadic, com a população. Nós acreditamos nesse projeto e nós vemos a oportunidade para aquela população que sofreu tanto no passado. O Ouro Verde está mudando, o Ouro Verde está vivendo uma nova fase, a nossa região está crescendo muito, está acontecendo muitas coisas boas na nossa região. E esse projeto eu quero dar parabéns aos vereadores que votaram a favor, porque é o momento de nós crescermos e deixar o nosso povo feliz. Um povo que sofreu tanto no passado, hoje está encontrando uma felicidade, uma esperança de ter tudo regularizado, tudo certinho. O povo do Ouro Verde, dessa forma, nesse ponto, está feliz, tá bom? Deus abençoe Campinas, Deus abençoe o Ouro Verde Pode Mais. Parabéns. Parabéns, muito obrigado, Carlos. É por isso que os vereadores estão aqui, estão É trabalhando. um jovem, não vive no Cambuí, mas tem a noção clara de como é a nossa cidade, a diversidade do país e a necessidade que a população de Baixa Renda tem. E isso Tá tudo veio Muito e está bom. vindo através do plano diretor, da lei de uso e ocupação de solo, e agora culminando com a lei do puxadinho. E ainda bem que tem gente que reconhece que nós estamos aqui trabalhando em favor da comunidade, que nem o sempre reitor e sempre deputado federal, Coelho, que tem nos ajudado e tem nos dado uma mão nesses projetos que tanto a nossa cidade necessita. Eu agradeço a sua presença, deputado, ex-deputado, sempre deputado Coelho. A Justiça também já reconheceu coisas que falaram que... Mas o importante é que nós estamos trabalhando em benefício de Campinas. Nós não ficamos só falando. É o que o Santoro falou, façam audiência pública no Campo Grande, na Vila Padre Anchieta, na Vila União, para ver e falar mal dessas leis que nós fazemos em benefício da família. É isso que eu quero ver. Nós temos a coragem de fazer audiência pública, ouvir os desabafos, as críticas, os aplausos, mas nós estaremos aqui. Queira vocês, algumas pessoas ou não, mas nós estaremos aqui trabalhando em benefício da nossa cidade. Sempre em benefício da nossa cidade. E eu tenho convicção, porque eu tive com o promotor, quando ele disse, vocês estão querendo acabar com Campinas, eu disse para ele, pega uma máquina de esteira e vá derrubar o que está irregular. Quero ver se tens coragem. É isso que eu quero ver. Nós temos que regularizar. O que nós não podemos é seguir com as irregularidades. É por isso que a lei ela é transitória. Quem começar, a partir da lei sancionada, começar a fazer as coisas regulares, nós temos hoje a tecnologia avançada. Nós temos um georreferenciamento que nos dá a posição exata a cada minuto, a cada dia. Quer dizer, nós não teremos mais desculpa para acertar as irregularidades. Mas hoje é nossa obrigação fazer isso. Então, eu quero aqui as considerações finais do secretário Santoro, da Sônia, da Fernanda. Primeiro, o João Verde, que... Pois não, fala um pouquinho, João. O presidente do CMDU, que é um órgão de grande respeitabilidade do nosso município. Boa tarde a todos. Eu não ia falar, mas eu decidi falar. Obrigado aí pelo convite, os vereadores presentes, o secretário que sempre está trabalhando junto com a comunidade técnica da cidade, sempre chamando a gente para as discussões, e a gente tem trabalhado sempre numa diretriz de trabalhar pela cidade, pelo bem comum da cidade de Campinas. A gente está falando muito nessa questão da regularização com relação às construções irregulares.
das residências, etc. Mas, como aquele senhor falou, fez uma cobertura na frente da construção para colocar um estabelecimento comercial. Às vezes, a área da construção, a residência, não dá conta de abrigar um estabelecimentozinho comercial. Em época de crise, como nós estamos há vários anos no Brasil, a gente anda por esses bairros todos populares, a gente vê tudo comérciozinho montado. É um cabeleireiro, é uma manicure, é uma senhora que faz bolo, outra que faz marmita, um cuidador de criança. As pessoas têm que se virar. A nossa lei de zoneamento, o plano diretor, a lei de zoneamento, também está regularizando isso, regularizou isso daí, que hoje nós podemos ter estabelecimentos comerciais em Campinas inteiro. Todo mundo pode ser um empreendedor, um pequeno empreendedor, fazer um negócio na sua casa, e não vai depender de ter que ter um estabelecimento comercial em outro ponto, em outro local, ter despesa com aluguel, com deslocamento. Houveram pessoas que montaram os seus comércios e fizeram as coberturas na frente para poder ampliar o comércio. Parece que sempre a legislação foi contra, às vezes, o restaurante poder aumentar, a padaria poder aumentar. A pessoa não pode ter sucesso. Teve sucesso, não pode aumentar. Nós tínhamos limite de área construída. Às vezes, precisava de 50 metros a mais um determinado estabelecimento, tinha um limite de 500 metros, não podia fazer mais aqueles 50 metros, que às vezes era necessário, às vezes até para pôr um equipamento. Então, nós temos que trabalhar em função de resolver as questões, as pendências da cidade, e tratar todos da mesma maneira. O pequeno vai receber como pequeno, vai pagar pouco, menos multa. O grande, que fez errado, fez irregularmente, às vezes até com intenção de fazer a mais, mesmo ganhar, vai pagar mais, vai pagar multas maiores, muito maiores, vai ter que fazer a compensação para a cidade que lhe é devida. Agora, esses estabelecimentos todos estão gerando emprego. Aquela área que está lá, daqueles prédios no Cambuí, tem gente trabalhando lá dentro, são salas comerciais, são empresas instaladas. Está gerando recurso, está gerando imposto, está gerando emprego. Agora, falar, vamos demolir, não é simples assim. Não é, da mesma maneira que nós não vamos demolir a padaria que fez um espaço a mais na frente, o restaurante que fez um espaço a mais na frente. Nós temos que trazer essas pessoas para a formalidade, nós temos que trazer essas construções para a formalidade, e que as multas venham a ser dadas de forma cabível. Quem deve pouco, paga pouco. Quem deve muito, paga muito. E fica tudo resolvido. Todo mundo é reconhecido democraticamente. Muito obrigado. E a gente está sempre às ordens aí, a equipe toda do CMDU, todos os profissionais que fazem parte, as nossas associações profissionais que hoje estão trabalhando bastante unidas, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas, o ProURB, que eu também faço parte, que o Eduardo Coelho é presidente, a Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, que eu sou vice-presidente, já fui presidente em outras gestões, o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Essas associações todas nós temos trabalhado de comum acordo, conjuntamente, horas a fio de dedicação voluntária pela cidade de Campinas. Eu estou aqui, estou deixando outros compromissos meus, profissionais, para estar aqui participando, voluntariamente, por Campinas. Muito Então, obrigado. Muito obrigado, obrigado, vereador, obrigado, secretário Santoro, obrigado por estarem trabalhando por Campinas. A gente tem que continuar trabalhando por Campinas, a gente está sempre à disposição, nós não vamos minimizar esforços para a gente estar trabalhando pela cidade. E a gente agradece muito todo esse apoio da Prefeitura, o pessoal técnico da Prefeitura, que está sempre disposto a conversar com a gente, no diálogo. Claro, nem sempre a gente consegue as nossas reivindicações, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Obrigado. E nós vamos conseguir muita coisa. Obrigado, João. Muito obrigado, João Verde. É um prazer enorme tê-lo aqui. Nós que debatemos junto esse projeto na TV Câmara, Câmara em Debate esses dias. Obrigado pela sua participação. Quero convidar o Santoro para as suas considerações finais. E outra coisa, logo teremos um projeto aqui de grande polêmica, que é a Lei de Expansão. É o plano de expansão e manejo. Nós vamos ter aqui, nós vamos convidar toda a sociedade campineira para estar nos ajudando, a todas essas suas entidades, João, classistas, que vão
nos ajudar a elaborar juntamente. O prefeito deve estar mandando para cá até o mês que vem, e juntos a gente vai trabalhar incansavelmente por o bem de Campinas. Secretário Santoro. Presidente, muito obrigado. Em nome da administração Donizete, agradecemos. Agradeço também o vereador Schneider, presidente do CMDU, João Verde, os meus parceiros aqui sempre juntos, na mesma luta, mas sempre a favor da nossa cidade. Né? Tem sido um prazer, desgastante, às vezes, né? Faz parte. Mas eu acho importante que tudo seja respondido dentro do primeiro momento, dentro do mesmo momento, né? Do que deixar transparecer uma situação inequívoca, e não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos junto com a Câmara, junto com o vereador Rossini, inúmeros que vêm participando, com mais de 90 audiências na cidade, em toda. O doutor Eduardo participou de muitas, né, com pessoal de todas as categorias da nossa cidade. Então, precisa entender que não é só este ou aquele que comete a irregularidade, é a sociedade como um todo. Vocês veem que a gente fala CDHU, né, a gente fala Coab, parece que são só eles que são irregulares. Né? Não são só eles, nós estamos falando com a igreja também, né, Carlão? Não é verdade? Todos os cultos, infelizmente, pela propositura, pela burocracia, pela falta de também de fiscalização do poder público, essa é uma realidade, por normas complexas do passado. Você imagine, o plano anterior tinha uns 9 macrozonas, só 2 julgadas. Como é que você administra uma cidade corretamente com isso? Né? Uma legislação em Barão de Geraldo, outra legislação aqui e acolá. Então, o que nós estamos procurando é trazer à luz da realidade. O nosso país é isso mesmo, socialmente distorcido, um país de irregularidades, infelizmente, né? Por uma conta que é de todos nós, seja pela visão política, administrativa, de participação ou não. Né? Eu venho procurando cumprir aqui, na minha última etapa de profissão, um trabalho árduo, mas que tem surtido muito efeito, né? De agradecimento, de propositura, de conhecimento novo. Estou sempre aí lutando junto com vocês para que a nossa cidade seja muito melhor. Obrigado, Zé. Obrigado, Santoro, secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo. O senhor não vai embora, não, que o senhor deve dar entrevista ali na TV Câmara. A vereador Schneider, membro da comissão, pediu a palavra para suas considerações. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que eu e o Zé, nós estamos há 15 anos aqui na Câmara. E há 15 anos nós ouvimos a população dizer: nós precisamos de uma legislação para regularizar a cidade de Campinas. Há 15 anos, como vereador, nós vimos a inércia de governos anteriores nesse ponto. Porque a população, como disse bem o jovem, aquele jovem, a população lá da periferia, que não tinha voz nem vez, sofria, porque ao falecer uma pessoa da família não conseguia fazer o inventário porque a casa estava irregular. Ao tentar vender uma casa através de financiamento, não conseguia porque a casa estava irregular. Então fica fácil, nós somos, às vezes, um pouquinho mais abastados, nós apontarmos o dedo. Fica fácil. Mas nós, desde o princípio do nosso primeiro mandato, eu e o Zé Carlos é uma pessoa que, em termos de urbanismo, pouca gente aqui da casa conhece o que o Zé Carlos conhece. Pouca gente. E essa lei só está sendo votada agora porque o Zé provocou, mesmo sabendo que era inconstitucional, ele disse: eu vou provocar. Porque eu quero, então, quem tem direito, que faça a lei. E nós, desde o princípio, eu tenho que reconhecer, a Secretaria de Urbanismo sempre foi parceira, não nossa, da Câmara, não, parceira de Campinas. A função da Câmara é cobrar leis que são pertinentes ao Executivo para que elas aconteçam, para nós analisarmos e até montarmos junto, como foi o caso dessa lei. Quantas vezes nós sentamos na mesa, Sônia, marca com o secretário para nós conversarmos, nós íamos lá e discutíamos, o Carlão junto, e nós vimos que nesse momento não existe bandeira partidária, existe Campinas. E Campinas vai ganhar com essa nova lei. É isso que nós precisamos. Aqueles que buscam apontar o dedo e apontar o dedo, eu sugiro, sejam candidatos, sejam vereadores e ajudem Campinas, ao invés de ficar criticando. Obrigado. Obrigado, vereador Schneider. Eu quero, antes de terminar,
primeiramente agradecer aqui aos nossos universitários, Rodrigo, Fernanda, Sônia, que não é tão universitária, ela já é professorona, né, há muito tempo. Agradecer ao Santoro, até por ter aceitado o convite de volta para a Secretaria de Urbanismo, uma coisa que nós todos aqui, todos os vereadores, solicitamos que ele voltasse, que ele repensasse naquele momento, e ele aceitou a nossa conversa. Vereador Schneider, vereador Carlão, vereador Rossini, todos, a maioria dos vereadores, porque nós sabemos da competência, embora que para uns não tenha, né, competência a olhos, porque às vezes a gente quer tapar os nossos olhos, né, para a realidade, mas a gente viu a competência que esse cidadão campineiro tem, e nós pedimos que ele voltasse, e ele voltou. Muito obrigado, Santoro. Agradecer o João Verde, que sempre tem nos ajudado aqui naquilo que nós precisamos. Agradecer o sempre deputado Coelho, que nos ajuda, vereador Carlão, vereador Rossini, vereador Schneider, já agradeci a presença, o vereador professor Alberto, que passou por aqui, o Santoro, mais uma vez, e dizer para vocês que essa comissão é formada pelos seguintes vereadores, e todos eles participou junto com o executivo da elaboração dessa lei. Vereador Gilberto Vermelho, vereador Carlão do PT, vereador Jorge Schneider, vereador Fernando Mendes e o vereador Zé Carlos, que está presidindo essa sessão. Então, eu quero agradecer a todos vocês que, junto conosco, conseguiu terminar uma audiência pública. A gente sempre terminou, graças a Deus, e num bom, a contento, sempre. E as nossas audiências públicas quase que não demora, porque ela é bem... quando você tem professores, ela é bem elucidativa, né? Ela é fácil de compreensão. Então, eu quero agradecer a todos vocês, participantes dessa audiência pública. E encerramos às 15h32. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado a você, cara. Obrigado a você. É verdade, o que eu falei é verdade. Fala com o Santoro primeiro. Fala com o Santoro. Não, acho melhor um e outro. Tchau, Zé. Peraí. Fala com ele primeiro. Tchau. Tá. João, obrigado, viu, João? Vamos lá. Ô, Carlão, precisa... Carlão, peraí. Pois é, muito obrigado para você que acompanhou a audiência pública, concluída, portanto, aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Estou ao lado do vereador Zé Carlos, que presidiu a comissão, para falar a respeito deste tema, que certamente é muito importante, né, vereador? Não, sem sombra de dúvida, esse é um tema importantíssimo para a cidade de Campinas, uma vez que nós não tínhamos uma lei de regularização. E através do Executivo Municipal, através da Secretaria de Urbanismo, nós fizemos uma lei lá anterior, que foi considerada como inconstitucional, mas a Secretaria de Urbanismo e Planejamento fez uma lei e hoje nós estamos aqui tratando da segunda audiência pública, o qual com certeza essa lei já irá para votação. Nós vamos agora reunir as comissões de mérito e com certeza a semana que vem essa lei já pode estar aqui no plenário para ser votada.
Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, o próximo passo, porque certamente o pessoal de casa está querendo saber, né, vereador? Sem dúvida. O próximo passo é reunir as comissões de mérito, que é a Comissão de Política Urbana, Comissão de Meio Ambiente, se não me engano, e a Comissão de Finanças e Orçamento. E essas comissões, dando os seus pareceres, o projeto já está apto para vir para votação em plenário. Tá bom, muito obrigado ao vereador Zé Carlos. Pedir também para o secretário Santoro se posicionar aqui ao meu lado esquerdo, por favor, secretário, para falar a respeito desta audiência pública, qual que é a avaliação que o senhor faz? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho excelente esse tipo de reunião, né? Nós estamos resgatando a visão cidadã, né? De inúmeros pessoas que trabalham em Campinas, que têm sua propriedade aqui e estão irregulares. Você está, além da regularização urbana, você está atrás de um resgate de cidadão, né? Você regulamenta a empresa dele, regulariza a cidade dele, a casa dele. Você veja no CDHU, tem pessoas que já faleceram e estão irregulares, não tem a sua matrícula até hoje por conta de uma cobertura de estacionamento. Tem pessoas ali que não conseguem dar isso para filho como herança, porque não conseguem regularizar seu imóvel. Isso é muito importante para o cidadão, principalmente da baixa renda, né? Embora existam irregularidades em todas as tipologias. Mas essa é a parte mais importante, a legalidade e também a oportunidade do resgate do cidadão campineiro. Pois é, até porque, né, secretário, muita gente, principalmente da periferia de Campinas, se encontra nessa situação. Além da cidade mista, né? Não adianta conter, isso aconteceu em todo o nosso país, né? A necessidade do microempresário gerar serviços dentro da sua própria casa ou ali próximo. Isso é saudável para a nossa economia. Hoje, quem mais gera emprego no nosso país são os microempresários, e essa é uma realidade. Isso é constatado hoje. Como que você faz isso sem dar a regularidade imobiliária para uma cabeleireira, para alguém que tem um pequeno borracheiro, né? Por que não regularizá-lo e dar uma economia muito mais consistente no nosso país? Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Então tá bom, esse, portanto, o secretário Santoro, né, conversando com a gente, secretário de Planejamento e Urbanismo aqui da cidade de Campinas. Você segue com a programação normal aqui da TV Câmara. TV Câmara, Campinas.